a Cannect recebeu um aporte de 10 milhões e agora incorporou aqui e anunciaram um aporte também, falaram que captaram 40 milhões de reais, verdade? Quem deu o cheque aí? Me conta a história. Esse é o acumulado do que a gente teve aqui de investimentos na Cannect até agora, né? Estamos em processo de investimento para criar esse ecossistema. A Cannect tem hoje mais de 100 pessoas. E é uma empresa que tem, eu tenho um time de relacionamento médico para desenvolver a comunidade médica, um parque de tecnologia importante lá, né? Porque a plataforma toda, ela se desenvolveu com base na tecnologia. Então, é uma empresa de tecnologia e de saúde. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Futurum Talks, para você que gosta de tecnologia, inovação e negócios. Vale sempre lembrar que a Futurum Capital está no Instagram, @Futurum Capital. No YouTube é o Futurum Talks. E eu peço de uma forma gentil para você dar um like, porque quando você dá o like, esse conteúdo chega em várias pessoas que a gente gostaria. E além disso, é muito bacana falar que o nosso conteúdo é multiplataforma, a gente está em todas as redes sociais, sempre tem um corte que acaba viralizando, ou no TikTok, mas o papo, ele é elevado não pela minha pessoa, sim pelos comentários icônicos dele, que é o Tio Rico. Fala, tio! Fala, Zuki! Muito feliz de estar aqui com um papo um pouco mais... Como é que a gente pode dizer? Um tabu! Praticamente um tabu, eu adoro tabus. Boa! Né? Então... Estou muito feliz de estar aqui. Eu também. Aliás, é um assunto que eu tenho um grande apreço, né? E é muito bom a gente democratizar ele. O nosso convidado aqui, por incrível que pareça, tio, a gente chegou num patamar que eu não imaginava. A gente convida muita gente, mas esse convidado bateu na porta da Futurum aqui, falou, gosto muito do conteúdo de vocês, se for mentira ele vai falar. Falou, quero dar uma entrevista. E obviamente que a gente se interessou, porque esse assunto tem muito investimento, né, em torno dele, se fala muito, e como a gente colocou aqui, será que é um tabu ou não? Vamos quebrar ele. Ele é CEO de uma das maiores vendedoras de distribuição de cannabis medicinal no Brasil. Eu diria que é o maior ecossistema canábico da América Latina, se eu não me engano é a Cannect. É isso aí. Exatamente. O nome dele é Alan Paiotti. Que prazer, Alan, você tá aqui com a gente, cara. O prazer é meu, muito legal estar aqui. Obrigado por vocês abrirem a porta. De fato, a gente queria muito estar com vocês aqui para contar um pouco dessa história. Então, Zuki, tio, obrigado aí pela oportunidade. Acho que nós vamos ter aqui um papo super descontraído. E vocês vão ver que não tem nada que mereça a gente ficar preso no passado quando fala de cannabis. A gente tem que olhar para o futuro. Exatamente. Aliás, eu tenho uma experiência, tio, com o CBD, né? E a gente vai abordar, né? São mais de 400 canabinoides. Canabinoides, é isso aí. Não é isso? Você falou, eu puxei aqui. Mas um amigo meu chamado Maurício Meirelles, um forte abraço para ele, estava em Los Angeles. E eu falei, eu quero tomar o CBD para dar uma relaxada. Eis que eu tomei, e a minha mulher tinha acabado de ter filho, eu com ela, né? No caso, nós tivemos um filho. E ela tava amamentando, no caso, e tava vendo Netflix. E de repente eu vi tudo em desenho animado. Eu falei, cara, que coisa estranha. Aí eu mudei, eu coloquei lá pra Apple TV, tudo tava em cartoon. Eu falei, cara, eu tô muito louco, não é possível. E ela chega no quarto e fala, tá tudo bem? Eu falei, tá. E ela perguntou, por que você está com a voz fina? E eu falei, que voz fina? E eu fiquei com a voz fina. A verdade é que ao invés de me trazer o CBD, ele me trouxe THC. É isso aí. THC. Então eu não fumei, mas eu tomei líquido. Então assim, obviamente que existe os tabus, mas a gente sabe da parte medicinal, recreativa, mas é importantíssimo você saber em tudo na tua vida o que você está tomando. Exatamente, né? É isso aí. E nesse caso, de fato, você precisa de um médico te orientando. A gente precisa entender que esse negócio não é brincadeira. Essa planta tem muito potencial. Né? Quando você abre e olha a história, você tem relatos de milênios de uso da cannabis, tanto para uso medicinal quanto industrial, né? E também no uso adulto. Mas quando você vai, de fato, entender cientificamente o que essa planta pode trazer, você vê que o poder é muito grande. E do lado medicinal, eu acho que o Brasil está na vanguarda desse debate, porque a regulação que a Anvisa criou, ela de fato exige que o médico avalie cada um dos pacientes e prescreva o uso adequado, para saber qual dos canabinoides é o mais adequado para aquilo que você quer. Exatamente. Né? Então, cada canabinoide tem o seu efeito. Pode ser que você pode ficar mais acordado, com mais sono. Isso mesmo.
é a sativa índica, não é por aí que vai? Isso, essa é a base, é a planta, né? É uma planta que normalmente tem um teor muito baixo de THC, e em alguns tipos de tratamento, algumas patologias, ter um pouco de THC na formulação é importante, ela faz de fato a diferença, mas você tem muitos outros canabinoides. Então, Sim. o CBD e o THC são os mais comumente, né, mencionados, mas você pode falar que quer tratar o sono, CBN é um que está sendo estudado agora e que tem uma forte indicação. THCV, controle de apetite. Então, você tem inúmeras patologias, condições clínicas, né, ou sintomas que podem ser de alguma maneira tratados com cannabis medicinal e que estão assim, no início de uma jornada de pesquisa científica para redescobrir o potencial da planta. Muito bom. Ô tio, vamos puxar aqui, né, o currículo aqui do Alan, porque quando a gente fala de startup, a Futurum, ela navega muito sobre isso, mas queria que você contasse primeiro sua trajetória, né, antes a gente aprofundar. Eu vejo né? que tem muito tabu, né? Assim, a gente vê um monte de startups acontecendo em Los Angeles, nos Estados Unidos, aqui, no Oregon, enfim, uma porrada de lugar no mundo. E você tem experiência no ramo, você tem um know-how muito grande. Quais startups, quantas startups você montou? O que difere uma para outra e por que você levou a tua carreira, a tua história mais para esse setor? Boa. Boa. Bom, vamos lá. Bom, primeiro, eu sempre segui na minha carreira um caminho talvez menos tradicional. Eu sempre procurei fugir um pouco do mundo corporativo tradicional. Sempre acho que tive desde o começo a oportunidade de descobrir um pouco se eu puder chamar de talento, daquilo que, né, aquilo que me faz performar melhor. E normalmente estava muito associado a projetos que tinham alguma transformação envolvida. Legal. Né? Então eu comecei numa carreira aí mais tradicional, eu comecei como office boy no Bradesco. Não pode começar mais tradicional do que isso, tá certo? 13 anos de idade, eu estudava na Fundação Bradesco, queria começar a trabalhar, mas eu tinha uma adoração por tecnologia. Eu tenho uma formação dupla, eu me formei em tecnologia, trabalhei os primeiros, talvez, quase 10 anos da minha carreira ligado à tecnologia, primeiro no banco, depois fui trabalhar numa consultoria, que era a Booz Allen, uma consultoria de estratégia, que aliás eu sempre recomendo para amigos, né, para colocarem os filhos no seu início de carreira para passarem por uma consultoria, porque é um momento que o cérebro parece uma esponja, né? Então quanto mais você puder estar exposto... Trabalha pra caralho, Trabalha um monte, exatamente. Eu era aquele cara que ficava de madrugada fazendo relatório, mas você aprende muito, porque você está num ambiente com gente muito mais inteligente que você. Opa! Né? Com muitas experiências diferentes, então foi incrível. E a partir dali eu comecei a me envolver de fato com projetos onde eu comecei a perceber que eu não gosto de ambientes onde a gente fica tentando se autopreservar, se eu puder denominar assim. Então aquelas grandes estruturas corporativas em que os sinais de sucesso estão ligados a quantas secretárias você tem, ou se a sua secretária é bilíngue ou trilingue. Se uma a tua bela vaga, vista na Faria Lima. Exatamente. Se a vaga do teu carro, do estacionamento é mais perto do elevador ou não. Certo. Eu acho que esse negócio, assim, você perde tempo e energia em coisas que não criam valor nem para você como indivíduo, nem para a corporação, nem para a empresa. Então eu fui seguindo por um caminho muito de criação ou de transformação ou reestruturação de empresas. Passei por inúmeros setores, aí passei por varejo, por educação, por aviação. E no meio desse caminho eu fui criando algumas empresas. Então teve uma empresa que eu participei da fundação, na verdade fizemos uma joint venture para trazer uma rede americana de material de escritório que chama Office Max aqui para o Brasil. Então fiz o startup da operação aqui no Brasil. Depois eu montei, por exemplo, uma empresa de propriedade compartilhada de helicópteros. Chamava Heli Solutions, hoje chama Avanto. Legal. Então era um conceito novo, assim, como é que você pode usar um helicóptero tendo uma fração dele de uma maneira inteligente, né, acessível, com custo... Muita gente na baleia, desculpa interromper, lá em Juqueí usava esse recurso. Isso aí. Pois qual que era o nome do CEO da Avanto? Eu conhecia ele. Não, depois o Rogério, hoje o Rogério tá lá, mas isso depois, anos depois que eu saí, o grupo continuou lá, eu desinvesti lá do projeto, mas foi, quando você olha, né, as experiências, eu parei para pensar, eu tô com 52 anos, né, então quando eu fiz meus 50, eu falei, deixa eu olhar para trás, porque para frente você começa né, o túnel vai afunilando, né? Vai virando o contrário relógio. Então eu falei, deixa eu olhar para trás, o que eu aprendi nessa jornada, né, e uma das coisas que me chamou a atenção é que eu sempre tive muito prazer e energia em projetos em que eu tava de alguma maneira provocando uma mudança de paradigma, uma mudança de conceito, um novo olhar da sociedade. A Heli Solutions era isso. E eu lembro que o mote era assim, você pode ter uma cota de um helicóptero pelo valor de um Passat importado. Na época era isso, $40 mil. Sim. Né? Então como é que você usa o helicóptero sem ser snob, sem querer mostrar riqueza, mas usar isso como um meio de transporte eficiente?
E pegou muito, viu? Pegou muito. Todo mundo, o tio falava, você precisa comprar uma cota, porra. Que é caro, né? É legal você ter um amigo que tem um barco ou um helicóptero, mas é uma melhor solução. coisa, é a regra dos 3 Fs, você conhece, né? Como é que seria? Manda aí. If it fucks, floats and flies, rented. Rented. Aluga porque você comprar pra manter é muito caro. Bom, cara, que trajetória aqui. A gente tem um tempão aqui pra gente conversar, então a gente vai aprofundar mais coisas. E na área também hospitalar, medicinal, você também tem uma passagem com o Hospital Oswaldo Cruz? Tenho. Então, eu tenho uma segunda formação. Eu morei um tempo nos Estados Unidos, eu consegui uma bolsa lá com 18 para 19 anos do Rotary, fui fazer um intercâmbio, voltei, eu queria fazer uma outra faculdade, fui fazer biologia e acabei me especializando em genética. Ó. E guardei esse negócio e fiz isso porque eu gostava, né? Que pra mim depois foi interessante ver, porque assim, enquanto eu tinha uma formação muito analítica da tecnologia, né? A biologia é completamente ao contrário, né? Quando você olha lá no computador, a programação, a lógica, 2 mais 2 sempre vai dar 4. Isso antes, né? Porque agora já... Não, mas na biologia, quando você estuda o ser vivo, você aprende o contrário. 2 mais 2 no ser humano nunca dará 4. É a única certeza que você tem. Boa. Então você criar um pouco desse desafio de como é que você combina, né? A subjetividade da vida com o pragmatismo, né, da matemática, né, para mim foi um conflito de ideias e de conceitos que me ajudou muito a pensar e guiar o caminho. Eu estava até 2019 liderando um projeto numa empresa chamada Guarde Aqui. Talvez vocês conheçam, é um negócio de self-storage, que eu fiz um co-investimento com uma empresa, um fundo americano de investimento. Em 2012, era uma empresa pequenininha, tinha 3 unidades, também uma quebra de paradigma, porque em 2012 ninguém entendia esse conceito de por que eu vou alugar um espaço para guardar as minhas coisas, se eu posso deixar na garagem da casa da mamãe. Certo. É muito mais barato. Boa. Né? E a gente tinha ali um trabalho para desenvolver esse conceito e tal. E, crescemos muito. A empresa hoje é a maior da América Latina, então foi um projeto muito legal. 2019, eu decido sair do dia a dia da operação, e aí eu sou convidado para participar de um projeto para liderar um projeto de restauração no Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz é um hospital de excelência, um hospital incrível, 130 anos de história, mas é um hospital que estava encontrando a necessidade, o desafio de se atualizar em várias frentes, né? Tinham questões de infraestrutura, questões de tecnologia, e não era só tecnologia lá, o robô na sala cirúrgica, mas a tecnologia voltada para a jornada do paciente, para a jornada do médico. Coisas que a gente vê hoje no celular, né? Coisas que você quer ver o teu exame, que você quer ver, marcar a tua consulta, esse tipo de coisa. E eles estavam buscando, na época, alguém que tivesse conhecimento do mundo da saúde sem estar atuando no dia da saúde. Porque a saúde, apesar de ser um segmento importante da economia, as pessoas que circulam, né, na liderança dos grupos de saúde no mercado brasileiro são normalmente as mesmas. Então ela sai do grupo A, vai para o B, vai para o C. Verdade. Então você não tem uma atração de novas ideias, né, com pessoas que estão de fora do sistema para provocar um pouco o status quo. Acho que foi uma visão muito, muito ousada e muito, muito legal do Oswaldo Cruz. Então eu assumi lá no hospital em julho de 19. Não estava nos nossos planos uma pandemia como a Covid, né, que estourou ali em fevereiro, março de 20, que foi uma experiência de vida. Foi muita história para todo mundo. Meus cabelos brancos vieram de lá até então, eu juro que meu cabelo era 100% pretinho, né? Mas foi uma experiência... Eu ganhei uma porrada de quilo também. É mesmo? É difícil tirar. Agora, olha, desculpa te interromper novamente, são 2 setores, assim, que eu tô falando antes da pandemia, que o tio, assim, ele carimbou demais, que era Health Tech e Cybersecurity. E se você pegar o hospital, né, ele precisa de Cybersecurity, que a gente não imagina, né, a quantidade de golpes que podem ter, eu tô falando isso que eu fiz, né? Com dados sensíveis. Com dados sensíveis, né, e você imagina a capacidade do ser humano, como tem, né, a maldade. E cada vez mais o LGPD está entrando na veia. Agora o negócio está entrando para valer. Em qualquer setor, hospital, então, mais ainda. Questão de resultado de exames, isso aí é questão bancária, sigilo bancário, isso aí é uma preciosidade. Mas a raiz é a tecnologia, então ela sempre te segue. Interessante você falar sobre isso, né? Porque, de fato, você sempre vai para um setor, você fala startup, mas aonde você está trabalhando, você tem que buscar as ferramentas. Tem que buscar as ferramentas, é isso aí. Muito bom. É isso aí. Bom, ó, a gente já deu para navegar bastante aqui, hein, tio? Tem bastante e aí, dentro da entrada para o mundo da cannabis, né? Depois do hospital, como é que isso... De onde veio esse contato? Curioso, né? Eu decidi deixar o hospital, né, no começo de 21, no fim ali do primeiro trimestre de 21, porque uma das coisas que me chamava muita atenção é que os pacientes crônicos que iam parar lá no pronto-socorro do hospital, na verdade eles careciam de um processo de acompanhamento.
E aqui, para o paciente crônico que eu estava olhando, era o diabético, era o asmático, era o cara que tem hipertensão. Então, o que acontece hoje no sistema de saúde? A maior parte, os brasileiros estão mal acostumados em se tratar no pronto-socorro. Em vez de fazer um tratamento preventivo, ter lá o seu médico de família que você acompanha, Perfeito. ele vai lá, ele espera dar o problema, Estoura parar a no bomba. pronto-socorro, porque ele sabe que vai ter um médico lá para acompanhá-lo. Isso. Não necessariamente o médico que está lá de plantão no pronto-socorro tem a especialidade adequada para tratá-lo, Verdade. mas ele vai, de alguma maneira, ser encaminhado. geral, mas ele, né? O hospital, especialmente o hospital de alta complexidade, como o Oswaldo Cruz, ou como todos os outros grandes e bons hospitais que a gente tem aqui, o hospital, quando te bate num protocolo determinado, o paciente chega com uma determinada condição clínica, ele interna o paciente. E aí abre-se uma discussão e um embate, principalmente com os planos de saúde, que ficam olhando aquilo, e eu via muito questionamento, né, de planos lá que eram parceiros do hospital, dizendo, pô, mas é a quarta vez que você está internando esse diabético, você sabe que ele tem isso, por que você já não orienta ele para da próxima vez ele não ser internado? Prevenção, né? Prevenção. Eu tinha que voltar para o plano de saúde e dizer, olha, mas pera um pouquinho, esse trabalho preventivo não sou eu num ambiente de alta complexidade que tenho competência e habilidade para fazer. Isso você, como plano, deveria encontrar um caminho para orientar o teu cliente nesse caminho. Isso cria um embate, tem todo um alinhamento da saúde, é outra conversa, acho que é outro toque aqui para falar sobre a complexidade do plano do ambiente de saúde no Brasil, que eu acho que está passando uma transformação incrível. Mas eu olhei para isso e falei, pô, se eu montar uma operação usando muita tecnologia para cuidar dessa jornada de acompanhamento do paciente crônico, eu vou conseguir atender planos de saúde, hospitais, clínicas, até médicos, para fazer com que esse paciente seja tratado de uma maneira preventiva. Um ecossistema. Isso. Então, dali nasceu a visão de criar uma jornada de cuidado, uma jornada transversal, onde eu ia pegar os pacientes crônicos, garantir que eles estavam conectados com um médico que ia poder cuidar da necessidade, né, na especialidade que ele precisava, e depois garantir acesso ao tratamento que ele precisava e acompanhá-lo com uma equipe de enfermagem que monitora diariamente a evolução desse paciente. Então, essa era a tese básica. Show. Que é o precursor da Connect. Então, eu brinco que a Connect, antes de ser uma empresa de cannabis medicinal, ela é uma empresa de saúde que cuida de pacientes crônicos. Lógico. Né? Usando a terapia canábica hoje. Sim. Quando eu estava nesse processo de montagem, eu fui conversar com uma pessoa, que é o Fernando, que é meu sócio na Connect, que tinha criado a Conexa, que hoje é a maior empresa de telemedicina do Brasil. E eu fui lá e falei, vamos almoçar. E eu falei, Fernando, puta, eu tô com essa ideia e eu não vou recriar o produto de telemedicina, pô, eu quero usar uma plataforma como a tua, me dá uma mão lá, eu quero falar com a turma lá pra gente embarcar isso na minha solução. E o Fernando, que é um cara jovem, uma cabeça super criativa, de fato é um cara diferenciado, e ele olhou e ele falou, puta, Alan, beleza, esse negócio aqui eu resolvo lá com a turma, a gente bota pra rodar e tal, mas deixa eu te falar sobre o negócio de cannabis que eu tô entrando. E eu conheço bem o pai dele, né, o Romeu, que é um cara, puta, espetacular também no mundo da saúde e tal, e eu falei, Fernandinho... Você tá virando maconheiro. Vou ligar pro teu pai agora. E contar pra ele. E contar pra ele. Então, essa foi a minha entrada no mundo da cannabis. Preconceituoso, sem entender nada, fazendo essa associação da cannabis com o mundo do uso adulto. Mas ele começou, ele foi muito hábil em meio que acomodar a minha primeira reação e começou a me falar de números, o que aconteceu no Canadá 15 anos atrás, os estudos que Israel estava fazendo, a evolução no mercado americano. E eu comecei a sentir um comichão no estômago. Comecei a frio na barriga. Falei, puta, tem algo aqui que eu não tô entendendo. Interessantíssimo. Mas vale aprofundar, né, sobre o que você tá falando, porque foi o primeiro do papo que a gente teve aqui sobre tabu. Mas a gente puxando aqui a parte medicinal que tem muita coisa que a cannabis medicinal ela ajuda, né? Tava vendo aqui epilepsia, transtorno do espectro até autista, né? Que é o TEA, ansiedade, depressão. Tudo começa, eu acredito, como um label, né? O cara tava usando aquela planta para fazer alguma coisa e descobriu outra. Ozempic é um bom exemplo disso, né? Era pro paciente que tinha problema de diabetes e viu que o cara parava de comer e, putz... O Viagra é a mesma coisa. O Viagra é a mesma coisa. O cara teve um ataque cardíaco, mas ele ficou, né, pra cima. Então a gente sabe que os labels funcionam, os estudos, eles estão aí pra provar em relação a isso. Mas o ponto maior em relação se você pegar algum pai que tem um filho com um problema e uma doença, é uma luta de transformação. Tanto para regulamentar isso daí, é uma bandeira que as pessoas levantam. Né? Acho que a transição foi relacionada às doenças crônicas. Isso. Foi aí a descoberta que deu o boom pro medicinal, correto? Isso mesmo. Foi aí que você abraçou, né? O mundo abraçou. Aí. Quando eu comecei a estudar esse negócio da cannabis, e naquela conversa eu falei, Fernando, me dá 15 dias que eu vou estudar esse negócio.
o que eu percebi é que todo o desenvolvimento ou o resgate do estudo científico que estava sendo feito na última década, principalmente a partir de Israel, que é uma história curiosa do porquê que começou lá, estava muito focado em paciente crônico. Essas, como você está dizendo aí, mas tem uma que, por exemplo, que acomete a maior parte das pessoas que nós aqui que estão nos ouvindo, que é dor crônica. Quantas Perfeito. pessoas? Você tem mais de 80 milhões... Fibromialgia, né? Você tem mais de 80 milhões com algum tipo de pessoas no Brasil com algum tipo de dor crônica catalogada no SUS. E essas 80 milhões de pessoas podem potencialmente largar a mão, em grande medida, dos medicamentos tradicionais e ter uma melhora na qualidade de vida com cannabis medicinal. Esse é o tamanho do E a potencial. pessoa nem imagina que existe esse recurso. Nem imagina. Mas você pode me colocar como é que funciona o passo a passo? Quem tem muita gente que está estudando a gente, que tem a doença, tem dor crônica, ou inúmeras... porque daí tem todo esse ecossistema. Vamos supor, o cara se interessou por esse assunto e ele tem alguma doença crônica, ou essas que a gente citou aqui. Como é que funciona? Então, a jornada é assim. Desculpa te cortar. Adicionalmente à pergunta dele, explica também o que é a questão medicinal e a recreativa. Se ela se encontra em algum momento ou não. Boa. Qual é a diferença? Bom, então vamos começar por aí. Primeiro, tudo isso vem de uma planta. Então nós estamos falando de algo que é fitoterápico, né? O uso recreativo, ele que é histórico também e está aí na sociedade, ele é feito a partir de uma variedade da planta que tem uma maior concentração de THC. E o THC é o canabinoide que dá o efeito do barato. Isso. Como as pessoas normalmente associam. Tá chapadão. Então, tem muita gente que tem o hábito de fumar porque de fato quer ficar chapado. Lógico. Mas o que a gente está descobrindo ao longo dessa última década com essa retomada dos estudos científicos é que tem muita gente que faz uso do recreativo porque, na verdade, ele está buscando um benefício na qualidade de vida. Então, é o cara que não dorme bem. Uhum. É o cara que tem um problema de alimentação. Uhum. Então, ele acabou associando a melhora da qualidade de vida, ou da condição dele de saúde, com o uso do recreativo. E ele tinha que conviver com o momento do chapadão. Quando ele começa a perceber que dá para ele tomar isso como um medicamento, onde ele não precisa de fato uma dosagem mais alta do THC, portanto ele não precisa conviver com aquele efeito, né, de ficar chapado, mas ele tem o benefício da saúde, aí ele vem para o medicinal. Então o medicinal são medicamentos desenvolvidos a partir de variedades da planta que normalmente tem um baixo teor THC. Estamos falando abaixo de 0,3% de THC. Então, que é o caso do CBD, do CBN. Isso. Então aí você usa os outros canabinoides, a grande maioria dos medicamentos hoje, assim, e de fato quase que a totalidade deles, o eixo de tratamento é baseado no CBD, mas conforme os estudos científicos estão sendo feitos, novos usos para os outros canabinoides estão sendo descobertos. Então agora você tem formulações que tem o CBD, às vezes um pouquinho de THC, tem CBN e CBG, né? Ou tem o CBD com THCV. Para relaxamento muscular, Isso. o CBN, e aí dá para fazer a junção deles. Você pode tomar o CBD com CBN e tem o híbrido, né? Que você tomaria com o THC também. Agora, você citou Israel. Eu quero que você fale de Israel, porque inclusive uma polêmica aqui. Você sabe que dentro das histórias da Bíblia, se você for pesquisar, um rabino que eu jamais vou falar o nome dele, que você conhece muito bem, tio, me falou que no templo de Moisés existia sim o ritual, não é? Da cannabis. É isso mesmo. Né? Tem relatos na Bíblia. Relatos de uso da cannabis. É isso mesmo. Exatamente. Mas Israel, vamos lá. Israel foi interessante porque assim, e talvez seja interessante recuperar um pouco da história. Por que a cannabis, em geral, foi considerada pela sociedade como uma droga? Né? Lá nos anos de 1920, nos Estados Unidos teve uma migração muito grande de mexicanos na costa oeste americana. E aí você imagina, vinha aquela horda, né, de mexicanos, de imigrantes, eles começaram a entrar nas cidades americanas e criaram uma certa convulsão social, porque o cara vinha, não tinha trabalho, dormia na rua, tinha algum tipo de delinquência. E teve um cara nos Estados Unidos que era um político que ele era presidente de uma organização que era precursor do FDA nos Estados Unidos. E ele muito habilmente conseguiu criar uma narrativa na mídia associando o hábito de fumar a marihuana que o mexicano trazia com os distúrbios sociais que estavam criando nas cidades. Perfeito. Como se, sob a influência da cannabis ou da maconha, né, do hemp, essas pessoas estivessem praticando atos de roubo ou qualquer outro problema na sociedade. O que não era verdade. Tem declarações de médicos na época mostrando que assim, o cara que estava sob o efeito, estava chapado, não tinha condição de roubar ninguém, tinha condição de estourar. Mas batia uma larica, né? Exatamente. Comia um taco e ia pra casa. E ia embora. Então, mas de qualquer maneira, ele conseguiu criar esse movimento e acho que em 1926 ou 27 a Califórnia proíbe
o uso da cannabis ou da maconha, e num ciclo de menos de 10 anos, os Estados Unidos e depois o mundo proíbem isso. Por causa da proibição, os cientistas não tinham mais acesso à matéria-prima para fazer estudo científico. Certo. E esse negócio ficou na berlinda por quase 100 anos. No fim dos anos 90, um pesquisador, um cientista israelense chamado Rafael Mishulam, que acabou de falecer há poucos meses atrás, certo. Um senhor com 90 e poucos anos faleceu, ele acabou lendo um pouco sobre essa história da cannabis e começou a querer estudar isso. E ele não conseguia acessar a matéria-prima. E ele conta isso em algumas das aulas dele, que ele foi lá, em algum momento, fez um acordo com a polícia de Israel. E ele ia nos galpões onde a maconha tinha sido apreendida com uma bolsinha. Certo. E os policiais enfiavam o negócio da bolsinha e ele saía pela rua com uma droga. Se ele fosse preso ali, ele era portador de droga. Perfeito. Mas com aquele material, ele explicou, porque ele pedia autorização e o governo de Israel não dava para ele estudar. Uhum. Então ele conseguiu fazer o acordo com a polícia, conseguiu a matéria-prima e conseguiu fazer os primeiros estudos que começaram a trazer luz para o uso medicinal da cannabis. Isso em 90. Na década de 90. Então, ele foi o cara que isolou o CBD, que isolou o THC, ele que foi quem definiu o tal do sistema endocannabinoide, que explica como é que os canabinoides de fato ativam os nossos sistemas fisiológicos do corpo. Quando ele começou a botar luz do ponto de vista científico sobre isso, o mundo começou a se abrir. O Canadá foi um dos países que de fato levou essa bandeira à frente, diz, vamos de fato trazer isso para o dia a dia, vamos liberar o recreativo em determinadas condições, vamos liberar o medicinal. Então, aí o movimento começou a ser resgatado na década de 90 e a gente está vendo isso acelerar. Quando os Estados Unidos entrou no jogo, a coisa começou de fato a ganhar uma outra dinâmica. Sim, outro porte. Eu acho curioso, Alan, porque assim, no Brasil ainda existe muito preconceito, né? Uhum. O Brasil ele é aberto até certo ponto. Quais são as principais tendências no uso terapêutico da cannabis que você acredita que vai ter um impacto significativo no mercado brasileiro? Boa. A gente, quando a gente começou a cannabis, a Connect, eu tinha uma grande preocupação, que era como é que eu ia comunicar o potencial do uso medicinal para os médicos. Porque eu fui testar com alguns médicos, né? No Oswaldo tinha 7 mil médicos lá. Eu comecei a ligar para alguns que ficaram amigos. Olha, pô, esse negócio da cannabis, o que você acha tal? E tinha alguns médicos que me falavam, pô, esse negócio não funciona, isso é bobagem, isso é só para vestir o recreativo de medicinal tal. E eu falo, pô, mas como é que eu vou convencer esse cara? Eu preciso ir para a parte científica. Aí peguei o nosso chefe médico e a gente tava montando no comecinho o nosso comitê executivo médico, que é um comitê, super parrudo. E falei, ele chama Rafael, eu falei, Rafa, faz um favor aí, vamos pegar tudo que você encontrar de material científico publicado nos últimos 15 anos e vamos sistematizar isso, vamos entender aonde tem evidência científica. E aí a gente começou, nós lemos quase 850 papers, estruturamos isso e a gente saiu com algumas áreas de especialidade, que a gente entende que ali tem de fato evidências científicas em maior ou menor grau, mas tem estudo científico de qualidade feito que mostra o benefício do uso medicinal. Então você tem as doenças neurológicas, aí você pega autismo, Alzheimer, epilepsia e tudo mais. Você tem o tratamento paliativo do câncer. Os estudos para tratamento de tumor de câncer ainda são muito recentes. Mas o tratamento dos efeitos colaterais, enquanto você está fazendo o tratamento do câncer, caquexia, né, o mal-estar, a insônia e tudo mais, é super, super potente o uso da cannabis medicinal. Que é tanto remédio que você precisa de alguma outra coisa. Exatamente. Também... Se o teu organismo está mais potente, mais forte, ele consegue combater melhor o câncer. Essa é a lógica. Você tem as doenças agora modernas, que são as doenças mentais. Então, estresse, burnout, TDAH, essa história toda, que é um crescimento astronômico do que está acontecendo no uso da cannabis para isso. Você tem saúde do esporte. Não sei se vocês sabem, na última Olimpíada, o CBD foi liberado pela UADA para uso por esportistas. Porque ele tem um poder anti-inflamatório muito grande. Dor nas costas, né? Muscular. Então, para recuperação do esportista de alto rendimento, isso é importante. Então, quem corre maratona, quem faz Ironman... Ele precisa dormir. Eu que faço crossfit lá e no squash que me quebro toda hora lá. Fato. Então, vai tomando a dose e de fato você recupera mais rápido. Né? Então isso melhora a tua performance. E no uso pediátrico, tem muito uso pediátrico. Então, tio, acho que para te responder, assim, essas são as grandes áreas de especialidade que a gente está vendo. A gente está conseguindo demonstrar com base na ciência para a comunidade médica que eles podem prescrever com segurança. Muito bom. Agora, tem que ir rompendo a barreira, o preconceito e a dúvida. Nem tudo é preto no branco, mas a gente tem evidência
né, na vida real, muito grande de uso. E por isso que na Connect, para mim, uma das coisas mais importantes que a gente faz na Connect é no fim da jornada de acesso ao tratamento, quando você passa lá, né, você passa pelo médico, você tem uma prescrição, essa prescrição tem que ser aprovada na Anvisa, você acessa o teu tratamento, a gente tem uma equipe de enfermagem num programa que chama Connect Cuida, que acompanha você diariamente na evolução. E isso vai dando pra gente uma base de informação super rica para dizer o que funciona, o que não funciona, que tipo de formulação funciona para cada doença. Isso é importantíssimo, cara. Que ninguém tem isso no mundo. Isso é usado para animais também ou só para seres humanos? Muito, muito. Você tem uma ideia, nos Estados Unidos, o uso de CBD para animal, para vet, é quase tão grande quanto o uso humano. Nossa, eu vou dar pro meu cachorro agora. Não, porque eu uso no meu. Agora, hoje o médico veterinário não está autorizado pela Anvisa para prescrever, o que é incrível, né? Porque o Conselho de Medicina Veterinária já liberou, mas a resolução da Anvisa ainda não permite. Mas os benefícios são incríveis. Sim. Ó, e só pra gente colocar aqui no seu paper, aqui tem um estudo do Imperial College de Londres, que a gente sabe e respeita muito bem, que foi publicado na revista científica BMG em dezembro de 2021, tio, mostrou que o seu uso reduz até 86% da frequência de crise de epilepsias em crianças e, como consequência, as internações por esta doença. Só que tem um detalhe, tudo que a gente está falando aqui, que sempre tem a parte boa, e como qualquer medicamento, é a dose. É isso mesmo. E tem que fazer uma defesa em relação a isso. Porque você não sabe o que você está fumando, você não sabe a quantidade quando você fuma, e você não sabe a quantidade do líquido que você coloca. Então, assim, tem 1000 miligramas, tem a miligrama certa para cada paciente, e se a gente não fala isso, é de uma grande responsabilidade também. Perfeito. Então, eu queria dividir em dois assuntos. Primeiro, a dose que precisa ser falada, que o médico precisa receitar, e a outra coisa é saber qual é a idade certa para o consumo, porque como está um cérebro em formação, e essa é uma outra discussão para os jovens e adolescentes que usa para o recreativo, como bebida alcoólica, como qualquer outro remédio, ou como pode ser até uma taurina que o cara vai tomar, a gente precisa fazer uma divisão primeiro na dose e quando que se toma. Perfeito, é isso aí. Então, sobre a dose é uma questão muito interessante porque se nós dois, ou nós três aqui, fizemos uma consulta, vamos dizer que a gente tem a dor lombar, certo, que é super comum, e a gente vai no mesmo médico, e o médico prescreve a mesma formulação de cannabis pra gente, com CBD, com THC, o que é que seja, e a mesma dosagem. Tá. Nós três vamos ter um resultado do tratamento diferente. Perfeito. E isso vem muito da genética do nosso corpo. Então, uma das primeiras coisas que a gente fez na Connect foi desenvolver um teste genético para ajudar a entender a quantidade de receptores que cada um de nós tem no organismo que estão associados às reações provocadas pelo CBD, pelo THC, pelo CBN. Traduzindo, cada organismo vai reagir de uma maneira diferente, né? E nós somos individuais, né? Então, de posse dessa informação, o médico vai estabelecer a dose adequada. Normalmente eles começam com uma dosagem menor, e por isso que o acompanhamento feito diariamente é tão relevante, porque ele vai ajustando a dose ao longo do tempo para poder chegar no que a gente chama de dosagem terapêutica, que é aquela onde a gente consegue, com a quantidade adequada na dosagem, né, que está sendo utilizada, provocar o máximo de estímulo nos sistemas fisiológicos do nosso corpo. Só para pausar, se você vai num psiquiatra e você tem uma receita de qualquer medicamento de tarja preta, o medicamento ele não bate, né, tio, na hora que você toma. Isso. E o organismo demora um tempo para se adaptar. Geralmente é um tratamento. É um tratamento, vale lembrar, não é que você toma uma vez daí que vira bagunça, né? Então, é isso aí. Essa parte igual importante. Aquela coisa, se você tem um ataque de pânico, o Rivotril ele vai te acalmar na hora, mas um tratamento psicológico ou com antidepressivo é coisa de meses. Isso, e o perigo é você beber o Rivotril que nem um maluco, e tem muito caso, né? É isso mesmo, é isso aí. Exato. Então, e aí tem uma diferença importante entre os medicamentos sintéticos, certo? Né? O Rivotril, por exemplo, e um medicamento fitoterápico. Perfeito. No fitoterápico, você tem outros elementos da planta que estão naquela composição. Então, você tem os terpenos, por exemplo, que vem na planta da cannabis. Certo. Isso tudo interfere na reação do organismo. É diferente você pegar o Rivotril e o médico fala assim, abre a bula e diz, é um a cada 8 horas por tanto tempo. No caso dos fitoterápicos, você vai ter que adequar essa dosagem, e por isso que o médico precisa estar muito bem orientado, muito bem instruído, ele vai aprendendo a fazer isso, ele vai ficando cada vez melhor para entender a característica de cada indivíduo e ajustar. Então a dosagem vai por aí, tá? Eu acho que cada indivíduo é e o que a gente
gente tenta fazer com a Connect, com essa visão de jornada de cuidado no paciente crônico, é tornar essa alternativa terapêutica cada vez mais individualizada. Certo. Né? Agora, a idade. A idade, de fato, é um tema complexo. Eu acho que não existem ainda estudos conclusivos que indicam a partir de onde você usa cada elemento da planta, né? Da cannabis, seja do ponto de vista medicinal ou seja no uso recreativo. O que de fato, algumas coisas estão muito claras, quer dizer, mulheres que estão grávidas não deveriam utilizar porque pode ter algum tipo de interferência na formação do feto. Perfeito. Crianças muito jovens que estão de fato em formação, né, do tecido neural, isso pode criar algum tipo de interferência. Não existe uma zona, assim, não é preto ou branco. Lógico. Então, assim, como tudo na vida, você tem que usar as coisas de uma maneira adequada, né, e da maneira mais indicada pela ciência. Sem dúvida. E o médico, qual é a especialidade? É um psiquiatra? Quem é o cara que pode te receitar esse medicamento? São vários. Acho que são vários médicos. Você pode ter o neurologista, você vai ter o ortopedista, porque ele fica especializado em dor, o psiquiatra. Então, assim, as especialidades são múltiplas. Muitos médicos que a gente vê hoje prescrevendo são os clínicos gerais, porque ele tem uma visão mais ampla, né, do indivíduo. E eu acho que essa é uma tendência da saúde, que é muito questionada, às vezes, os médicos entre si ainda discutem, que é a visão da medicina integrativa. Eu particularmente acredito nela, quer dizer, porque eu olho na visão do biólogo, né, geneticista, eu olho o indivíduo como um ser único e falo, pô, não adianta eu tomar só a substância A, eu vou ter que tomar o meu medicamento, e eu faço isso, tá? Eu tomo o meu medicamento de cannabis, porque ele me ajuda tanto na minha recuperação do esporte, mas me ajuda no sono, né? Mas eu tomo suplementação alimentar, porque a minha médica, que é uma médica especialista e que sabe prescrever cannabis, ela tem essa visão integrativa. Muito bom. Então, a gente precisa fazer essa composição e olhar o indivíduo como um ser único. Sim. E a indústria que a gente tá falando, tio, você assistiu Império da Dor? Tem na Netflix, inclusive. Você assistiu essa série, tio? Não assisti, não. Mas merece. Só fazer uma breve sinopse aqui, que são os opioides, né? Isso. Que essa é uma outra discussão de longa data, que é a relação dos lobbies da indústria farmacêutica junto com os médicos, e a gente tá falando em viciar as pessoas, né, com opioides, e muitas pessoas morreram, e aí a gente tem, depois quem quiser assista, que é muito bacana. Mas, de novo, você tá falando que você faz a ponte, e essa ponte precisa ter uma responsabilidade imensa, né? É uma jornada que você teve, trabalhou lá no Oswaldo Cruz, conhece os médicos, porque essa ponta ela tem que ser muito bem alinhada, né, cara? Porque a gente sabe que tem uma indústria por trás disso daí, como a gente tá falando desses outros remédios, que o cara quer empurrar uma coisa que não necessariamente pode te fazer bem. Então, assim, são estudos recentes que a gente tem aqui, você tá falando mesmo da década de 90, mas agora a gente tá vendo transformações. E eu tô falando isso porque eu já acompanhei, eu vou dar um exemplo, assim, o filho de um dos caras o Fogaça, que é do Masterchef, a filha dele. Isso. Pô, cara, ele fez uma luta por causa disso, porque quando você pega, e como eu citei aqui, e vê a transformação dentro de casa, né, que é a parte medicinal mesmo e tem uma evolução, isso aqui é gigante. No Brasil, a gente queria entender um pouco a verticalização do business, né, porque é uma indústria, cara, a gente tá falando, me parece receber um aporte bem bacana, eu quero saber quanto foi, se você puder falar, e a verticalização, porque aonde planta, muito no Uruguai, agora no Brasil tá tendo uma regulamentação né, como é que funciona o business no vertical pra gente? Boa, então hoje no Brasil você não pode plantar. Tá. Tem um projeto de lei, que é o PL 399, que está em discussão no Congresso desde 2015, andou bastante nos últimos 2 anos. A expectativa é que ao longo do próximo ano isso acabe indo em frente. Esse PL vai permitir, em princípio, a produção controlada em estufa, tem toda lá uma regulação para fazer isso, não é uma questão a céu aberto, em campo aberto, para uso estritamente medicinal. Então você vai poder plantar as variedades focadas no medicinal, portanto baixo teor THC, extrair o óleo e produzir o medicamento em solo brasileiro. Enquanto isso não acontece, todos os medicamentos são feitos no exterior e importados para o Brasil, inclusive aqueles que são disponíveis em farmácia, né, que é um contingente bem menor. Tem algumas associações que tem uma liminar, tem uma autorização judicial transitória para poder para ter o cultivo, né, para os seus associados e produzir o medicamento. Onde é que está o desafio? Onde é que essas associações estão sendo desafiadas hoje? É que o processo de produção desse óleo, a extração e a produção desse medicamento não tem controle nenhum. Então, de fato, os associados não têm uma garantia da composição química
daquele medicamento que em princípio eles estão recebendo, e a gente vê muita variação de lote para lote, porque assim, aí eles fazem em campo aberto, tem mais chuva, tem mais sol, tá mais seco. Que esse é um dos outros problemas. Essa é a questão do fitoterápico, né? Você tá produzindo. E tem outra questão também, quando você importa, você tem uma taxa de importação, isso fica muito mais caro para a população. Isso é interessante, tio, porque tem 2 regulações da Anvisa e diga-se de passagem, acho que a Anvisa tá na vanguarda dessa discussão mundialmente, acho que as regulações que ela criou aqui estão sendo referência para o mundo, porque ela exige um médico prescrevendo, ela quer ter um pouco de controle sobre isso, e eu acho que isso é muito saudável, né? Mas você tem 2 maneiras em que você pode trazer o medicamento. Um é o que a gente chama do modo compassivo. Então qualquer um de nós aqui vai num médico, o médico te dá uma prescrição, essa prescrição é aprovada individualmente, uma a uma pela Anvisa, e aí você pode comprar o medicamento, ele vai direto para sua casa, e essa é grande parte do que a gente faz, ajudando os pacientes nessa jornada, e isso você não paga imposto. Esse medicamento não tem imposto, porque é um uso individual. Não. Aquele medicamento que é importado pela outra regulação para venda via farmácia, na verdade é um passo que a Anvisa está dando para algumas empresas poderem ter uma autorização temporária que vale por 5 anos, para elas importarem uma determinada formulação do medicamento, vender via farmácia, mas a empresa assume um compromisso de produzir estudos clínicos para ter isso aprovado como um medicamento ao final de 5 anos. Se ela não conseguir fazer os estudos clínicos nesse prazo, ela perde o direito de vender no Brasil. Esses medicamentos têm uma carga tributária aqui no Brasil e são distribuídos via rede normal de farmácia. E a gente tem os 2 canais. Eu tenho o Marketplace, que tem 800 produtos para esse acesso compassivo, né? E a gente trabalha muito na informação qualificada dos produtos para que o médico saiba escolher qual o mais adequado para cada indivíduo. E a gente tem uma farmácia igualzinho qualquer outra rede de farmácia, para poder dar acesso aos medicamentos que estão disponíveis no Brasil. Online ou físico? Tudo online. Tudo online. A farmácia eu tenho uma unidade física, porque é uma exigência da Anvisa, ela é aprovada pela Anvisa, tem lá um farmacêutico, tem todo um processo regulatório, porque nesse caso, para você comprar um medicamento no Brasil, você precisa de uma prescrição azul ou amarela. Ah, sim. E o médico precisa receitar. Então a primeira conexão sempre é o médico junto com esse marketplace. Isso, é assim que funciona. Isso. Você vai ter uma consulta, o médico está cadastrado lá e fala, entra aqui, é um site. É um site, exatamente. Qualquer, pode até divulgar. É o Connect.life. Entra lá, Connect com 2 N's, Connect.life. Você entra, o indivíduo precisa se cadastrar, porque pela legislação da Anvisa, você não pode ter acesso a esse tipo de produto sem você estar previamente cadastrado, você não pode fazer propaganda desses produtos. O médico também tem que se cadastrar, ele tem acesso a uma série de informações da base científica, ferramentas para ele conseguir fazer de fato a prescrição adequada para o paciente, aí tem uma série de soluções para o médico. Mas uma coisa que é importante, que no nosso conceito, no início, a gente decidiu estrategicamente fazer assim, nós nascemos muito agnósticos. Tá. Então, para evitar conflito de interesse, para não parecer que a gente estava querendo gerar prescrição, que eu estava querendo vender marca A, B ou C, eu não tenho médicos e eu não tenho produtos. O que eu tenho é uma plataforma, que é um ecossistema hoje, que trabalha a educação do público-alvo, do público final consumidor, e a gente comprou uma empresa chamada Canalize, que é um portal jornalístico. Que eu acho que eu cheguei a ver, tem vídeos de tutoriais explicando, muito bacana, inclusive, né? Legal. Então, ali é um time de jornalista, produzindo conteúdo para nós, enquanto indivíduos, podemos entender o que é cannabis adulto. É isso que nós estamos falando aqui, para educar o mercado, para entender quando é que usa o medicinal. Nós temos uma outra plataforma, que é uma outra empresa que a gente adquiriu, que chama Dr. Cannabis, que a gente reposiciona para ser uma empresa de educação para médicos. Tá. Então ali é curso, a gente está desenvolvendo uma pós-graduação e um MBA agora. Incrível. Né? Então ali é formação da comunidade médica. E a Connect está no centro como o elo que conecta esta comunidade médica que a gente está educando e desenvolvendo com os pacientes que estão buscando tratamento e as marcas parceiras que expõem os produtos na nossa plataforma. Muito bom. Então o que a gente faz, na verdade, é conectar essas pontas com soluções e ferramentas para que o médico encontre o melhor tratamento para o paciente. E se não for cannabis, não deve prescrever cannabis. Boa. Essa foi uma provocação muito boa de uma médica que a gente tem no Comitê Médico no nascimento da Connect, porque a gente recebe pacientes que vêm e falam, olha, eu tô com dor, mas meu médico não sabe prescrever, eu queria me consultar com o médico, porque eu vi uma matéria na televisão que diz que dor crônica pode tratar com cannabis medicinal. A gente tem lá um hall, eu tenho mais de 3 mil médicos conectados com a gente hoje, que já passaram por treinamentos, que estão capacitados a prescrever, e a gente indica, fala, olha, escolhe, tem esses especialistas que a gente entende que podem te apoiar nessa análise, mas você escolhe, é uma relação médico-paciente. A gente não interfere nisso. Isso é bom, cara, porque, de novo... E tem uma coisa adicional, você falou que os produtos vêm do Uruguai, vêm de fora, né?
Existe alguma perspectiva da fabricação aqui no Brasil? Ou você acha que Precisa regulamentar esse PL, né? Precisa liberar o PL, esse PL 399. Então, existe sim, eu acho que é uma questão, não é se pode levar quando. 1 ano, 5 anos, né? Minha leitura é que eu acho que esse negócio só não andou esse ano por causa da pauta econômica, toda essa discussão, né, de estabilização do avião Brasil, né, que precisa ser feita, mas esse projeto chegou muito perto de ser aprovado na Câmara no ano passado, no final do governo anterior. Ali existia uma agenda muito, muito ideológica que tentava conectar esse negócio do medicinal com a visão da droga, como se... E se for autorizado, onde é o melhor lugar no Brasil, na tua opinião, para ser plantado? Para plantar? Putz, olha, vai ser cultivado em estufa, então, em princípio, você está criando ali um laboratório muito controlado. Tanto faz, entendeu? Você, não depende, né? É uma planta que cresce muito rápido, em 2, 3 meses ela já dá a florada. Em estufa você consegue fazer até 4 cultivos no ano. É tudo induzido, então a iluminação, a água, tudo isso é controlado. Então, teoricamente, você pode fazer na Faria Lima. Mas acho que a provocação sobre esse assunto, quando a gente quer regularizar, que agora saiu, inclusive, da STF, que você pode ter um porte você pode andar com, sei lá, quantas gramas. A discussão da descriminalização, né? Descriminalização. Isso. E a gente sabe que a parte organizacional do Brasil, ela é uma grande porcaria, né? Você acredita que funciona? Porque a gente não tá falando da parte medicinal, a gente tá falando do usuário mesmo, de portar a maconha. Como é que é na tua cabeça em relação a isso? Desculpa te colocar numa polêmica, mas aqui você veio pra isso. É isso aí, mas aí eu vou falar como Alan, não tem nada a ver com a visão Connect. A Connect é estritamente medicinal, não misturamos com nada ali. A minha visão é o seguinte, eu acho que eu acho que tem coisas que é difícil você combater se é um desejo da sociedade. Certo. Então a gente pode começar falando do porquê que o álcool é admitido de uma maneira tão livre e aberta, ou o cigarro. Né? Fato é que, primeiro que a discussão acho que está um pouco confusa, o fato de ter a descriminalização que hoje tem maioria no STF, agora tem o Congresso, né, reagindo, querendo trazer um projeto de lei para confrontar isso, eu acho que esse debate entre legislativo e judiciário é reflexo do debate da sociedade. Certo. Né? Onde você tem uma grande parcela da população que de fato usa. É só você vir aqui no Largo da Batata em São Paulo, estamos aqui do lado, está ser vendido a céu aberto. Querer conectar isso com o porte, com o tráfico, com não sei o quê, me parece equivocado, porque esta é uma política de repressão que tem no Brasil há quase 30 anos e que de fato, o fato de você botar muita gente na cadeia por um porte de maconha muito pequeno, não se mostrou com um impacto positivo nos indicadores de segurança pública. Certo. Né? Bom, também a outra discussão, a gente pega no mundo inteiro, ele sofre com um problema da droga, né? Das drogas. A gente pega Skid Row em Los Angeles, é igual a Cracolândia aqui. Isso mesmo. Daí a gente tá falando de outros tipos de drogas e, obviamente, eu tô trazendo o tabu que a gente fez a provocação aqui. Falam que a maconha é a porta de entrada para as outras drogas e por aí vai. Então, assim, tem muita coisa que a gente precisa tirar o preconceito mesmo, do conceito que precisa se formar em relação a isso. Mas é difícil a gente se orientar, né? Porque é uma indústria e vale muito dinheiro. E a gente vai deixar na mão de quem essa indústria? Por isso que quando a gente fala em privatizar, ou sempre tem uma empresa que está fazendo uma escala, ou tem um ecossistema, me parece sempre mais seguro. Principalmente no medicinal, porque daí você está regulamentado, tem um médico falando, validando, e se você precisar, o cara vai atrás em relação a isso. Mas a gente quer saber, aqui ó, tio, eu tenho os dados, se ele não falar, eu vou apertar. Me parece que no começo de 2022, a Connect recebeu um aporte de 10 milhões, você me confirma aqui, e agora incorporou aqui e anunciaram um aporte também, falaram que captaram 40 milhões de reais, verdade? Eu acho Quem deu o cheque aí? Me conta a história. Esse é o acumulado do que a gente teve aqui de investimentos na Connect até agora, né? Estamos em processo de investimento para criar esse ecossistema. A Connect tem hoje mais de 100 pessoas. Então, as pessoas vão na Connect e se surpreendem porque acham que vão entrar lá num espaço de um coworking com 4, 5 pessoas que estão lá fumando baseada. Onde fica o escritório de vocês? Fica no Itaim. Nós estamos, por enquanto, ali no Itaim, do lado do Barbacoa ali no Itaim. Eu tô fazendo um jabá aqui. Mas você fuma e vai direto pro Barbacoa. Se mata no rodízio. Eu não sei se é o que você faz antes ou depois, né? Mas vocês têm... Bom, mas vamos lá. Então, nós estamos lá, quer dizer, e é uma empresa que tem, eu tenho um time de relacionamento médico para desenvolver a comunidade médica, um parque de tecnologia importante lá, né? Porque a plataforma toda, ela se desenvolveu com base na tecnologia. Então, é uma empresa de tecnologia e de saúde, né? Para cuidar de toda a jornada, né? De atender os pacientes, conectá-los com os médicos, depois
depois cuidar do processo todo de supply disso, você tem lá, só nessa parte tem, sei lá, 45 pessoas. A gente tem um hub fora do Brasil que ajuda a organizar com as marcas a disponibilidade dos produtos do Brasil, porque o processo de importação ele é um processo lento. Né? Então, para quem está num tratamento crônico, a gente precisa garantir que ele tem acesso no momento adequado ao seu tratamento. Ele não pode interromper o tratamento. Então, a gente foi verticalizando o processo da jornada de uma maneira que a gente conseguisse trazer mais acesso, confiança e qualidade na experiência do cliente. Né? Então, o que a gente teve até agora, nesses aportes todos, foi muito focado nessa visão de que a gente quer ser um agregador de demanda. Então, com independência em relação aos médicos. Então, eu não vou ter uma plataforma. É uma plataforma. Eu não vou ter médico lá que eu estou direcionando, porque a gente também viu que o posicionamento que a gente está construindo, se eu quisesse induzir para um lado ou para o outro, como eu tenho as informações na mão, a gente teria um impacto muito grande. E aí vem a questão da responsabilidade. Certo. A gente não pode, de fato, comprometer a relação e nem interferir na independência que o médico tem de buscar o melhor tratamento para o seu paciente, independente de qual seja. Entendeu? Então, esse é um cuidado que a gente tem. Porque, de novo, é um business. Isso. Né? Todo mundo aqui tá para ganhar dinheiro, mas a gente tem que tomar cuidado que é a parte médica. Então, assim, se você quiser empurrar, como eu falei na indústria da dor, lá, os caras catequizavam os médicos para vender pra caramba opioide. É isso aí. Sem necessariamente... Eu tava matando as pessoas. Tava matando, né? São casos distintos, mas eu acho que a relação é isso que você tá querendo se proteger, né? É uma bandeira que vocês levantaram da empresa. Cara, vamos fazer aqui uma coisa que a gente não vai interferir, porque no final pode ferrar. Mas esse número, cara, porque assim, vamos lá, fez muito barulho, né? A gente tá falando da indústria da cannabis, o medicinal, o recreativo, nos Estados Unidos. Quais foram os números que você aprofundou lá fora? Me parece que os números assustaram, assim, que teve muito investimento mesmo, e depois agora deu uma estabilizada, não significa que ainda não continua muito grande. Mas como é que está o mercado lá fora em relação a isso, com os números? O mercado lá fora, o Canadá foi o quem de fato trouxe a luz para esse mercado da cannabis, de uma maneira estruturada. Quando eles liberaram o uso recreativo e depois o uso medicinal, várias empresas correram para o Canadá e se estruturaram lá, numa visão ali, era até mais, na verticalização, muito mais ampla do que a gente está fazendo aqui. Então, eles chamavam da tese, era from seed to sale. Então, certo. O cara cultivava, extraía o óleo, produzia o medicamento e tinha os canais de venda. Tudo isso começou a ser feito e começou a se acelerar, principalmente ali, chegando perto do governo Biden. E quando você olha a curva de valorização, as empresas abriram capital, né, na bolsa lá do Canadá, todas elas começaram a receber um influxo de investimento muito grande para construir essas redes, porque o Biden estava indicando na sua plataforma de governo que ele ia tirar a cannabis da lista de drogas controladas, né, que está lá no DEA. Então todo mundo estava na expectativa, dizendo, pô, esse negócio, a máquina está rodando no Canadá, fronteira com os Estados Unidos, o mercado americano vai abrir? Vai explodir. Puta, vai explodir. Veio pandemia, Biden teve que focar em outras coisas, não mexeu nisso. O que aconteceu é que aquele influxo todo de investimento começou a cair. Os canais que começaram a se criar nos Estados Unidos, eles foram muito mais estado a estado. Então, e hoje você tem, pela última conta lá, 39 ou 40 estados que liberaram o medicinal e perto de 19 ou 20 que liberaram o recreativo nos Estados Unidos. Isso cria uma complexidade porque nos Estados Unidos, enquanto você não tem uma lei federal, você não pode ter transações cross-border. Então, por que um modelo de marketplace como o nosso ainda não existe nos Estados Unidos? O nosso está pronto para ir. Né? Certo. Porque você não pode ter uma venda de um tratamento medicinal no Oregon, que pode ter isso disponível, pode ter liberado lá tanto o recreativo quanto o medicinal. Foi um dos primeiros recreativos, inclusive tour pelo negócio. Isso, e vender para Califórnia, que é outro que também tem liberado. Porque as leis que liberaram o recreativo e o medicinal em cada um dos estados é diferente. Ah, sim, os Estados Unidos ele faz isso de uma forma independente. Independente. Então, a lei federal, ela tende a uniformizar esse entendimento, liberar essas restrições, aí o mercado vai... Assim... Bom, a Europa não precisa nem falar, né? Na Europa funcionou muito, né? Espanha, Portugal... Então, eu acho que a hora que... Essa é uma tese que eu tenho, e eu acho que isso acontece, tem grande chance de acontecer antes do final do governo Biden, porque eu acho que ele vai retomar essa plataforma até como uma tentativa de impulsionar a campanha dele para a reeleição. Mas é uma tese minha, tá? Eu converso com os americanos lá e acredito que tem uma chance disso acontecer. Quando os Estados Unidos tirarem a cannabis da lista de drogas reguladas, em 10 anos, cannabis vai estar liberado no mundo inteiro.
Vai ser o ciclo inverso do que a gente viu há 100 anos atrás. Deve acontecer mesmo. Agora, tio, você sabe que a gente está falando sobre esse assunto, e não para a gente aprofundar tanto, mas uma outra discussão é sobre cogumelos, né? Microdose, né? Também a parte psicodélicos em geral Isso também. aí é forte. Né? Tá pegando forte. Incrível. Tá pegando, não sei se você tá tendo, tá olhando também, muito. porque acaba tendo uma relação, né? E, inclusive, para tratamento para depressão, né? São microdoses acompanhado com psiquiatra. Não é, de novo, as pessoas estão acostumadas, né, ao cogumelo, a ficar muito louco, mas não é essa questão, Não é de isso aí. novo, né? Isso. Como é que funciona? Você já estudou um pouco Já. esse mercado? Tem relação Tem. com você? Tem, eu acho que é uma outra modalidade terapêutica, Certo. muito poderosa, para as doenças, de fato, neurológicas, porque já está comprovado cientificamente que, de fato, vários desses psicodélicos têm uma capacidade de reconstrução do tecido neural. Isso é muito profundo. Tem que ser usado com muito cuidado. E aí vem a questão da microdosagem, toda essa visão de como é que você adequa a dose para não causar dano. Né? Pra você ter o benefício, que é diferente da cannabis. A cannabis ela é mais flexível. O máximo que vai acontecer se você tomar muita cannabis é que você vai ter um desarranjo intestinal, aí, mas esse negócio do metabolismo vai embora. De fato, o impacto do psicodélico parece que é um pouco mais profundo e precisa ser usado com mais cuidado. A leitura do nosso grupo médico, do nosso comitê executivo médico, é de que a parte científica para usos psicodélicos está talvez de 3 a 5 anos atrás do estágio onde a cannabis medicinal está hoje. Do nosso ponto de vista, quando esse negócio tiver, de fato, base científica, né, minimamente robusta, para ser, de fato, apresentado como uma alternativa terapêutica, a jornada de tratamento é muito semelhante, porque eu vou ter que pegar a minha plataforma de educação médica, que hoje eu treino os médicos para prescrição de cannabis medicinal, vou treinar para prescrição de psicodélicos. Né? Perfeito. O acompanhamento da jornada vai ser feito igual. Por isso que é uma sacada imensa que vocês tiveram sobre uma plataforma educacional. Essa é a sua defesa, né? Eu posso colocar o que quiser. Posso colocar outras coisas. Desde que isso daí... Posso colocar suplementos, porque a gente está indo nessa direção de olhar, de fato, o indivíduo como único, dizer qual é a composição de tratamento que você precisa, combinando cannabis medicinal, psicodélico, suplemento alimentar, Escuta, o que você precisa. Exato. Vale lembrar aqui do que você está falando de suplemento e você falou sobre biologia. Bom, no Vale do Silício os caras discutem biohacking, né? Os caras estão hackeando a célula das pessoas para viverem mais. Dentro da alimentação clean label, né? O rótulo limpo. Então, assim, tem mil discussões que a gente já sabe, de TCM, ou enfim, ou coisas para mental performance, porque no final... a gente quer ficar focado e dormir bem, né, tio? É isso que a gente precisa. E viver bastante. Sem tomar Vivance e sem um Rivotril. Eu vou te falar, Azul, que nós vivemos numa cidade em São Paulo que judia muito do dia a dia. É verdade. Não só o Brasil com as dificuldades, mas São Paulo especificamente é para deixar qualquer um louco. Muito. Trânsito, segurança. Então, quando a gente começa a pensar um pouco fora da caixinha, faz com que a gente crie caminhos alternativos para ter uma qualidade de vida melhor. É verdade. Isso para mim é muito importante. Queria fazer uma perguntinha para ele. Eu acredito que seria a última. Desculpa. Bom, tá bom, vai vamos lá. falar de futuro. Boa. De futuro. Geralmente futuro é a última pergunta. Boa. Vocês receberam um cheque relativamente interessante. Quais são os próximos passos para lidar com esse investimento? E qual a expectativa de geração de receita nos próximos 5 anos? Isso, se tudo ocorrer bem no Congresso, no Senado, se aprovar, se os Estados Unidos andar. O que você está pensando aí nisso? Então, bom, o nosso investimento está muito focado em 2 grandes frentes. Uma é crescer essa plataforma tecnológica para que a gente possa escalar isso com qualidade. Isso está muito ligado à experiência, né, tanto do cliente, do paciente, quanto do médico. E em estratégias de marketing e de growth, né, de crescimento. A gente precisa furar. Agora a gente está num debate enorme lá dentro de como é que a gente fura a bolha e fala para além dos, sei lá, 200 ou 300 mil pacientes que de alguma maneira foram tratados com cannabis medicinal nesses últimos 3 anos. São números da Anvisa aí, questiona um pouco mais, um pouco menos, mas vamos arredondar para 500 mil. A gente fez uma análise, quando a gente fez aquela compilação dos estudos científicos lá atrás, no comecinho da Canex, a gente foi olhar no SUS o potencial de pessoas que podiam ser tratadas, a gente chegou a um número perto de 130 milhões de pessoas no Brasil. Caramba. Então estamos falando em 300, 400, 500 mil, cadê as outras? Tem um os outros milhões de pessoas. Azul. E aí agora nós estamos chegando num ponto que a gente precisa furar essa bolha. Então aí é um investimento em educação,
né, para superar esse preconceito, explicar onde isso pode ser usado com segurança e separar o joio do trigo. Olhando para frente, acho que a gente vai estar muito focado enquanto Connect nessa consolidação da demanda, e a gente acha pelos números que eu tenho cruzado, olhado, se o mercado for na toada que a gente está projetando, acho que a Connect pode transacionar perto de R$1 bilhão em 5 anos. Caramba! A gente saiu de um número lá perto de 12, 13 milhões no ano passado, nosso primeiro ano de verdade de operação, para um número que vai chegar aí alguma coisa entre 50 e 60 milhões. Que incrível. Então, assim, a gente tá indo nessa toada muito em cima dessa tese, sim, vamos com calma, vamos fazer com qualidade, não vamos cortar caminho e vamos caminhando e navegando nesse mercado. Mas o mercado está acelerando. Né? Muito. E é um mercado que também vai ter muita consolidação de produto. Isso é uma questão importante que vai acontecer, porque hoje na Anvisa, se você for olhar o que pode ser importado pela 660, você tem quase 450 marcas e mais de 3 mil e tantos produtos. Muitos deles são similares entre si, porque a extração é relativamente simples, você não tem muita barreira de entrada, você não tem proteção de patente para esses medicamentos. Então, em algum momento, essas coisas também vão se consolidar. O médico não adianta ele ter, mesmo os 800 que a gente tem hoje no Marketplace, é muita coisa. Lógico. Né? Então, como é que eu ajudo o médico a escolher aqueles que são melhores? A gente está subindo a barra em termos de exigência de certificação, de grau farmacêutico no processo de produção, para ajudar um pouco a separar também a qualidade dos medicamentos e oferecer coisas que de fato trazem melhor qualidade de vida, com segurança para o paciente. Eu acho que é aí um pouco que a gente está focando o próximo ciclo aí dos próximos 2, 3 anos. Boa, você aí já separa aí uma... Estou bem otimista, viu? Separa uma cota pra gente, né, tio? Pra gente comprar agora, que nem não está na baixa, mas já está em exponencial o teu business. Alan Paiotti, que prazer, cara, conversar com você. Foi uma aula, assim, imensa que a gente teve aqui, uma grata surpresa, assim, pra gente sempre aprender. E se você não conhece, é o Connect. Você pode repetir novamente como o cara se Connect, como é que ele se conecta no Connect. Como é que faz? Aí o site é? Connect.life, ou só digitar Connect já vai aparecer lá no topo do Google. É isso aí, nas nossas redes sociais também, Connect.life. Boa, tá no GC aqui, a gente vai colocar também. Boa, é isso aí. Qualquer dúvida, assim, o mais legal é o seguinte, você pode entrar lá e se tiver dúvida, não tem nenhum problema. Nós estamos lá justamente para te ajudar a entender, te ajudar a orientar de fato se faz sentido você perseguir este caminho ou não e educar o mercado. Boa, você tem um Instagram, um LinkedIn, se alguém quiser te mandar um inbox, eu sei que você é um homem casado, mas mesmo para consultar o Alan Paiotti, ou é uma coisa que você não quer se expor? Não, eu uso mais o LinkedIn, as outras redes sociais eu uso com muito cuidado, mas o Paiotti e Alan.Paiotti, vocês vão me achar lá no LinkedIn. Boa, que bom. Olha lá, tio, anos viajando pro sul da Bahia, serviu para alguma coisa para fazer essa entrevista. Um abraço, meus amigos da Viva. Puta, que eu fui de mochilão pra Caraíba, eu sabia que uma hora isso ia fazer a diferença. Ter orgulho pra eu ter tanto repertório pra te entrevistar aqui. Mas brincadeiras à parte, a gente continua aqui com essa parte. Esse é o Futurum Talks, a gente faz a entrevista ao vivo no YouTube. E, como esse assunto gera diversas perguntas e curiosidades, a gente vai fazer agora um espaço para todo mundo que perguntar como é que funciona isso aqui. A gente tem uma comunidade no Futurum Talks que quando encerra a entrevista ao vivo, a gente pega as perguntas da audiência e a gente aprofunda de uma forma mais íntima. Então, se você ainda não entendeu, tem o canal de membros. E agora, para a gente fazer uma grande homenagem para a nossa querida audiência, as perguntas serão feitas lá, canal de membros. Obrigado, Futurum Talks, valeu, beijo grande, tio. Obrigado, cara. Beijo grande, obrigado. Obrigado, gente. Zuc, tio, obrigado aí pelo tempo de vocês. Uma honra estar aqui com vocês e poder falar um pouquinho mais sobre a Connect. Vamos nessa. Muito bom. Valeu.